aula aqui eu vou mostrar para vocês o princípio de funcionamento dos relés de níveis. Eu utilizei o relé da WEG, certo? Tem vários tipos de relés de níveis. O relé de nível da WEG tem umas particularidades em relação à sua interface, à construção. Esse aqui é um dos relés de nível da WEG mais antigo. Mas, no geral, os relés de níveis, eles funcionam sempre, tem as mesmas características. O princípio de funcionamento é o mesmo. Então, aqui a gente tem a alimentação, né? Como a gente já conhece. Quando a gente estuda comandos elétricos, vocês já aprenderam que A1 e A2 são as descrições dos bornes de alimentação. Então, A2 aqui e A1. Então, aqui eu energizo o relé de nível. Esse também é um relé de nível, né? Energização A1 e A2. A diferença é que nós temos dois relés diferentes, mas a gente vai entender o princípio, e o princípio dos dois são iguais. A diferença é que esse relé de nível, especificamente aqui da WEG, eles construíram ele para nível inferior, e esse aqui para nível superior, ou seja, ele detecta a falta de água para receber água ou fluido, né? Ele detecta a falta para receber, e esse aqui detecta a existência de água para enviar. No caso, os dois relés podem ser utilizados para as duas aplicações sem problema. A diferença é que você pode usar os dois em conjunto. Um para checar o nível superior e o outro para checar o nível inferior. Mas individualmente você pode usar os dois, né? Tranquilamente. Então, todo relé de nível, quais são as características dele? O relé de nível tem um contato auxiliar, um comum. No caso aqui a WEG representou com o número 15, que é o comum, onde você vai chegar com a alimentação. A alimentação do círculo da carga, no caso do dispositivo a ser atuado. No caso aqui, esses relés eles vão atuar contatores, né? Então aqui você vai chegar com o comum, com 15, e a saída aqui vai ficar entre os 16 e o 18, né? 16 e 18. Ou seja, no caso desse relé aqui, que ele é de nível inferior, eu coloquei esses cabinhos aqui, ó, para representar os eletrodos. Então, se eu fechar o eletrodo com o... Primeiro, eu vou explicar para vocês logo essa questão aqui da questão do eletrodo, né? Antes de eu explicar essa parte aqui, vamos ver logo essa questão do eletrodo. Então, o eletrodo são os dispositivos que ficam inserido no líquido, na água. Esses eletrodos, eles vão olhar o nível mínimo, o nível máximo, né, para poder fazer o seccionamento, ou seja, para mandar o sinal do relé para o relé e o relé fazer o seccionamento. Então, o relé vai olhar para o nível através dos eletrodos. Então, eu tenho um eletrodo de nível mínimo e o eletrodo de nível máximo. E o eletrodo de comunicação, que é o comum, ou seja, é a referência para os dois eletrodos. Quando o nível mínimo e o nível máximo está em contato com o eletrodo, o que é que o eletrodo vai fazer? Ele vai mandar o sinal para o relé de nível. Então, o eletrodo aqui ele tem que ficar na parte mais baixa do nível, mais baixa do tanque, né? O C tem que ficar na parte mais baixa do tanque. O nível máximo, né, que seria o nível que está na borda d'água, né, o máximo, e o mínimo é o nível mais próximo do eletrodo, né, que é o baixo, onde você quer determinar o mínimo possível para ela esvaziar. No caso, para ela encher aqui, né? No caso desse aqui, que seria para esvaziar. Então, você vai posicionar os eletrodos no máximo, no mínimo, e aqui esse cara vai ser referência. No caso do enchimento, né? No caso do tanque para encher, então você deve cortar a alimentação quando chegar no nível máximo. Então, esse cara aqui tem que ficar no nível superior, esse aqui no nível médio e esse aqui embaixo, na parte mais profunda, né? Porque à medida que a água for envolvendo o mínimo até o máximo, aí o status dele vai mudar. No caso aqui, ó, os eletrodos não estão em comunicação, né? Porque teoricamente a comunicação só ocorre quando a água envolve os dois. No caso aqui eu posso simular como se a água estivesse envolvendo, ó. Veja que quando eu encostar o cabo, o que aconteceu? Eu encostei o cabo, né? Simulei a comunicação entre os eletrodos, né? Entre o nível mínimo, máximo e o C, que é o comum, que é o ponto de referência do nível. Então, ó, quando eu abri, ele comutou, certo? Nesse caso, como esse relé aí, ele é um relé para detectar, para
enchimento, no caso, ele detecta a falta de água na caixa superior. Então, quando a caixa superior está sem água, os eletrodos deixam de comunicar e aí o contato vai abrir, fazendo com que a bomba ligue para passar a encher, né? Então, no caso, quando a bomba chegar no nível, quando a água chegar no nível, os relés vão ser envolvidos, os eletrodos vão ser envolvidos com a água e aí vai haver uma condutibilidade entre o C e o nível máximo ou mínimo. Então, nesse caso aqui, ó, uma vez o tanque chegando no nível máximo, todos os eletrodos vão ser envolvidos com a água e aí ele vai passar a conduzir. Esvaziou, encheu, esvaziou, encheu, esvaziou, encheu. Já esse cara aqui é o contrário. Você observa que o de caixa inferior, veja que eu não coloquei eletrodo aqui, né? Não coloquei os cabos em comum, referência e tal. Não coloquei. Então, para ele aqui, o que é que acontece? O tanque, né, está vazio. Se o tanque está vazio, teoricamente, se o tanque está vazio, a bomba não pode entrar. Por que não pode entrar a bomba? Porque ela vai rodar seco. Então, o tanque vazio, sem detecção, sem os eletrodos estar em comunicação um com o outro, é porque está sem água. Consequentemente, os contatos aqui, ó, o contato auxiliar aqui, ó, vai ficar na posição de NF, na posição de fechado, de aberto, né? Fechado entre o 18 e aberto entre o 15 e 16 e fechado entre o 15 e o 18. Nesse caso aqui, né, esse cara aqui ele está na posição de repouso, ou seja, conferir aqui, ó, o 15. Vamos medir continuidade aqui para ver como é que